Pois não. Fique à vontade. Na hora que vai começar, você me fala. Pode começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a essa live, né? Boa patrocinada pelo processo de Sociedade Médica Goiana de Homeopatia, com o nosso convidado muito especial, que é o Dr. Carlos Leitão, diretor da The Other Song Brasil. E nós estamos aqui com o patrocínio da Associação Médica de Goiás para poder falar um pouco mais sobre a homeopatia, especialmente no mês de novembro, onde nós comemoramos a campanha Novembro Verde. A campanha Novembro Verde, ela se destina a celebrarmos a homeopatia no Brasil, porque no dia 21 de novembro nós temos a comemoração do Dia Nacional da Homeopatia. Em 1840, Bento Mil, ele veio ao Brasil e trouxe a homeopatia. E a partir daí ela se fundamenta em nosso país. E por isso essa data tão especial e esse mês que se tornou o símbolo da homeopatia para todos nós. Nós temos aqui o Dr. Carlos Leitão. Queremos pedir a ele agora para dar as boas-vindas e vamos fazer aqui uma troca, né, de conhecimento, ele compartilhando a sua experiência também, alguns casos clínicos, e falarmos um pouquinho sobre a condição da homeopatia na atualidade, desde Bento Mil, como tem sido essa evolução e como que a homeopatia está atualmente se expandindo na nossa nação. Boa noite, Carlos, tudo bom? Boa noite, Ana Lúcia, tudo bem? Doutora Ana Lúcia, prazer em estar aqui. Doutora Maristela, que nos convidou. Um prazer estar junto à Associação Médica de Goiás, a Sociedade Médica Goiana de Homeopatia. E eu sou de Curitiba, sou médico, fiz 30 anos de medicina e quase o mesmo tempo de homeopatia. Me tornei homeopata no estudo da medicina, no segundo ano de medicina, quando eu tinha uma asma e sofri muito por causa de asma. E um dia um grande amigo meu falou: por que você não trata essa asma com homeopatia? Eu falei: já fiz benzimentos, já fui, nada cura essa asma, agora você quer falar de aguinha, de homeopatia? Eu tomo corticoide, rapaz, ele é engenheiro. Eu falei: você não sabe nada disso? Ele falou: não, tudo bem, é que meu tio é médico homeopata, ele é famoso aqui em Curitiba e tal. Eu falei: nem tenho dinheiro para me tratar. Não, vai lá, ele trata você de graça. Bom, falou de graça, me convenceu. E realmente tinha vários internamentos e tudo, e foi muito impressionante para mim, porque ninguém sabe mais de medicina do que um estudante de medicina do primeiro ano. Estudante de primeiro ano sabe tudo de medicina, ou seja, acha que sabe. E aí quando ele falou da homeopatia e tal, eu falei: isso é placebo, isso não funciona. Tentei dar uma aula do porquê, que é aquilo que a gente ouvia na faculdade, né? Infelizmente tem muito preconceito mesmo dentro da medicina. Mas eu falei: bom, já que é de graça, eu já tentei de tudo, né? Se eu já fui até em benzedeira, por que eu não posso tentar outra coisa? E aí eu fui me tratar com o Dr. Gilberto Nadoni, que hoje é um colega queridíssimo. E a primeira coisa que foi espetacular para mim foi a consulta, um tipo de atenção, um tipo de... Mas tudo bem, aquilo em si é só a consulta. Mas eu tomei uma dose única de um remédio. A partir dessa dose única eu nunca mais tive uma crise de asma. Para quem ficava internado, para quem usava bombinha, para quem usava corticoide. Foi uma coisa assim... E eu sofria com asma desde a infância. Meu pai e minha mãe fumavam, aquela coisa toda. Histórico... Então isso para mim foi absolutamente espetacular e isso me tornou homeopata. E eu comecei a me interessar, a querer saber, e eu fiz Federal do Paraná, na minha faculdade, que é uma faculdade tradicionalmente mais cirúrgica, né? A gente não... Doutor, o senhor pode tirar o som do seu computador? Sim, claro. Vou fazer isso. O meu som está atrapalhando aqui. Isso. Não, ele está no mudo, por sinal. Obrigado. Então, não sei se continua de onde eu parei. Pode continuar. Tá. E aí, a minha faculdade, ela é uma faculdade, assim, famosa pela parte cirúrgica. Tem um hospital maravilhoso, que é o Hospital de Clínicas, lá em Curitiba, mas não tinha uma única cadeira de homeopatia na época. Pelo contrário, existia muito antagonismo. E como jovem naquela época, eu tinha que ter argumentos para dizer que aquilo funcionava. Eu comecei a estudar homeopatia no segundo ano de medicina.
E acompanhando esse médico, vendo ele tratar, e eu vi ele tratar pneumonia em criança, vi ele tratar doenças crônicas, doenças autoimunes, e aquilo mostrou para mim que não tem como algo que não realmente não tem uma base muito sólida pudesse fazer aquilo que eu chamo de cura, porque uma das coisas que eu ouvi ao longo do curso, que quase me tirou do curso de medicina, é que a homeopatia ela não cura, ela palia, ela atenua o sofrimento. Eu nunca gostei disso. Meu foco sempre foi a cura, eu sempre me interessei por cura, eu vim com esse objetivo para a medicina. E na homeopatia eu comecei a ouvir a palavra cura de novo, que é possível curar, mas as bases me interessaram muito e aí eu me tornei homeopata. Vocês vão ver que eu vou começar a falar e não vou parar mais. Mas se tiver alguma pergunta, vai me fazendo aí, o pessoal que quiser fazer pergunta. Então, Ana, por favor, vai me parando quando tiver. Okay. E aí, então essa é um pouco da minha história. E aí eu fui estudar em Curitiba mesmo, logo depois que eu saí do curso de 6 anos. Eu lembro quando eu estava nos estágios, no 5º ano, um professor meu muito querido falou: não, você tem jeito para ser cirurgião, olha aqui, essa mão aí e tal. Eu estava fazendo técnica operatória, vem para cirurgia. Eu falei: não, você é homeopata. O quê? Já se viu? Você é homeopata, que absurdo! Você está se formando bem aqui, deixa isso aí para esse placebo. Não, doutor, mas não sei o quê, tal, e todo mundo tentando me dissuadir, mas quanto mais eu estudava, quanto mais eu via, mais eu me encantava, mais eu me apaixonava por aquilo. E aí eu até fiz o curso para residência, passei na residência para pediatria, mas falei: não é a minha. Eu não quero cuidar de uma parte do ser humano, nem só de criança, nem só de adulto, nem só estômago, nem só cabeça, eu preciso tratar o todo, eu preciso praticar isso. E aí eu saí logo da faculdade e fui para a homeopatia com o saudoso Dr. Javier Gamarra, que é uma referência nacional, histórica da homeopatia brasileira, abriu a homeopatia em várias cidades do país. Foi curso de especialização ou foi residência? Curso de especialização. Não existia na época residência. Isso foi em 1994. Em 94. Associação Médica Homeopática do Paraná? Exatamente. Associação Médica Homeopática do Paraná. Não, na época não era associação, era um curso de especialização do Dr. Javier Gamarra, né? E que hoje é a Escola de Homeopatia de Curitiba. Né? Então, foi muito interessante, porque me exigiram para eu entrar, me exigiram que eu trouxesse uma carta de referência, porque as vagas eram restritas e tinham 100 colegas, uma turma de 100 colegas na época. Nós começamos a homeopatia com 100 colegas. Era um curso de especialização de 3 anos, que acontecia nos finais de semana, e que a gente via os casos reais, a gente tinha filosofia, como até hoje existe. Hoje existem 14 escolas, 13 ou 14 escolas de formação de médico homeopata, de especialização, e 4 residências, quiçá a 5ª aqui em Goiás. Né? Mas lá em Curitiba nós não temos uma residência. Para quem não sabe, a diferença é especialização a gente paga e os cursos são um curso que se paga para ter a especialização, e o médico tem que prestar uma prova de título ao final de 2 anos atualmente, na época eram 3 anos. Tem um TCC, depois tem uma prova de título, e aí sim a gente recebe o título de especialista em homeopatia. Outra coisa que poucos médicos sabem, que dirá os leigos, é que a homeopatia é uma especialidade médica, como a cardiologia, como a neurologia. Ela se tornou especialidade médica, eu vou mostrar aqui, em 1982, e as custas de muito trabalho, de apresentar mesmo os resultados. E nós tínhamos turmas muito cheias. E o que foi acontecendo é que a homeopatia ela foi se tornando cada vez mais conhecida. Eu vou compartilhar um pouco da tela. Me permite aí, Maurício? Claro. Vou comentar aqui um pouquinho que Sim. Então Bento chega em 1840 e vai inserindo a homeopatia muito nas famílias, né? Era Sim. muito comum que as pessoas no interior do Brasil e até nas capitais, que as pessoas dentro do seio familiar elas tivessem aquela prática, a botica da homeopatia. E é interessante ver essa trajetória de como a homeopatia foi se tornando uma especialidade, né? Foi se fundamentando, se consolidando, e que toda essa exigência dos cursos, né, para dar uma formação acadêmica, como a gente tem Sim. nas outras especialidades. Você Sim. fez com o pessoal de Curitiba, né, Dr. Javier Gamarra,
Nós fizemos aqui em Goiânia uma turma muito grande com a Sociedade Médica Goiana de Homeopatia, que tinha uma associação, suporte da Associação Médica Homeopática do Paraná, com o Dr. Gamarra e toda a turma, e que, como você mesmo disse, Gamarra trouxe essa formação para muitas cidades, para muitos de nós. E a partir daí, a gente vai começando a ter no Brasil também essas estruturas de residência. Sim. Não são muitas, e a gente está vivendo aqui em Goiás essa experiência. Nós estamos com um pedido, né, sendo submetido, está para análise da Câmara da Comissão de Residências do país, está sendo submetido. A gente está nesse processo desde o começo do ano e estamos esperando sócios, que a gente vai conseguir essas vagas para instalarmos aqui ligados à Universidade Federal de Goiás. Por quê? Porque não é tão fácil você ter uma residência dentro da especialidade de homeopatia, porque você precisa ter uma estrutura hospitalar e não é tão comum você ter médico homeopata dentro do hospital. Então, uma coisa acaba obstaculizando a outra. Sim. E nós queremos romper isso. Então, por isso, tão importante a formação via cursos de especialização. Claro. Na realidade, o primeiro conceito, que isso também é um preconceito, né, Ana, que existe, assim, um conceito que não se criou de que realmente, no Brasil especialmente, a homeopatia é uma especialidade médica que é exclusiva para médicos, dentistas, veterinários. Existe a veterinária homeopática, existe a agronomia homeopática, existe a odontologia homeopática, e a medicina homeopática ela é muito conhecida, né? Ela já tem, como foi colocado, desde 1840, né? Um histórico longo, que a gente vai citar um pouquinho aqui. Mas, basicamente, para se tornar um médico homeopata, precisa ser médico, 6 anos de curso de medicina, e depois, atualmente, 2 anos, antigamente eram 3 anos, e mais uma prova, um TCC e uma prova de título. Então, não é uma coisa tão simples de se fazer, e por isso o número restrito hoje, né, de médicos homeopatas. O cidadão vai escolher a homeopatia como especialidade, normalmente até a segunda especialidade. No teu caso, você fez pediatria antes. A cardiologia e depois a homeopatia, isso é muito comum. Eu fui direto para a homeopatia porque sempre foi o meu sonho. Então é uma racionalidade médica, isso é uma coisa importante. A homeopatia, eu nunca entendi a homeopatia como especialidade médica, e sim como racionalidade médica, ou seja, tem a sua própria conjunto de paradigmas, a sua própria prática, né? É uma racionalidade médica holística, integrativa e vitalista, ou seja, segue essa característica. Ela é holística porque ela atende o todo, ela não é especialista, homeopatia cardiológica, homeopatia neurológica, não. A homeopatia ela vê o ser humano como um todo, ela é integrativa por excelência. Por quê? Porque ela entende que os sistemas funcionam de forma integrada, e ela é vitalista, porque ela entende que o corpo é um sistema integrado ao sistema da energia, ao sistema da mente, das emoções. Então, alguns acham que a gente é psicólogo, que a gente não. Só que para nós não existe uma coisa desintegrada da outra. Não existe o corpo sem a emoção, sem a mente. Então, isso tudo é parte dessa racionalidade. E ela baseia o seu tratamento na física e não na química. Como assim? Toda a medicina alopática, a medicina como ela, nos moldes atuais, ela é baseada na química, mas isso é muito recente. Isso veio de 1906 para cá, quando a química começou a se desenvolver. Existia uma base energética muito forte na medicina, através da acupuntura. A homeopatia vem de muito anterior, ela vem de 1795, para ser mais exato, a gente vai mostrar, mas de 1800, quando a alopatia, como se conhece, ou seja, o tratamento químico, ela surgiu no século XX. A homeopatia surgiu no século XVII, XVIII, né? Então, através de Hahnemann. Então, assim, ela é mais antiga e ela segue princípios que são muito claros e bem definidos. Diga-se de passagem, veio já com Hipócrates, né? Hipócrates, o pai da medicina, que falava que existem 3 leis. Existe a natura medicatrix, que é, ou seja, a doença, o corpo tem estruturas para curar qualquer doença, né? A doença é um desequilíbrio. E é possível que a doença se cure pelo próprio processo da energia vital, que por si só é soberana e consegue curar as doenças.
mesmo sem intervenção. Então, se alguém ficar no meio do mato, se ferir, ficar doente, o próprio corpo tem suas vias de cura. Né? O médico, ele precisa intervir quando as vias de cura não estão funcionando. E existe a segunda lei de cura, segundo Hipócrates, lá, pai da medicina, né? Antes de Cristo, que é o similia similibus curantur, que é a nossa base. Que ele falava similia similibus curantur. Qual que é a diferença de curantur para curentur, como nós usamos hoje? O curantur pode acontecer do semelhante curar o semelhante. E depois de Hahnemann, quando descobriu, ele falou, não é que pode, realmente o semelhante cura o semelhante. Que a gente vai falar mais para frente um pouco sobre Hahnemann. E existe a terceira possibilidade de lei de cura, que é contrarias curantur. Ou seja, o processo contrário também pode interferir na doença. Então são três bases, onde a alopatia funciona com a terceira, a homeopatia funciona com a segunda. E o ser humano pode, através da natureza, também encontrar a sua cura. E aí entrou Samuel Hahnemann, que é para nós a grande referência médica, aquele que criou as bases da homeopatia, bases essas que existem até hoje, que nós estudamos até hoje nos cursos de homeopatia, porque ele mudou na nossa concepção, junto com Hipócrates, junto com Paracelso, junto com Lee Harvey, junto com os grandes médicos que a humanidade conheceu, o nome de Samuel Hahnemann, sem dúvida alguma, é uma referência. Por quê? Porque ele desenvolveu um sistema inteiro, complexo, a partir da experiência, da medicina baseada em evidência. Ele não surgiu da cabeça dele, surgiu dele testando coisas e vendo como é que aquilo funciona. É muito longo para comentar isso é uma aula inteira, mas as bases disso, ele é considerado o pai da homeopatia, um médico alemão, que falava 6 idiomas, que viveu de 1755 a 1943, e que aplicou aquilo que ele chamou de lei dos semelhantes que existia. E que a história é muito interessante, bem sintético. Ele tinha uma clínica muito cheia, 8 filhos, uma clínica super movimentada, tinha estudado numa grande faculdade da Alemanha, e na época a medicina se resumia a sangrias, se resumia aos catárticos, aos vomitórios, a arrancar sangue. Aliás, a sangria foi o grande método usado pela medicina durante quase 200 anos. Até pouco tempo atrás ainda se fazia sangria. Que matou o George Washington. Matou muito mais gente do que a doença ter matado. Com amidalite, 4 litros foram retirados. Vamos arrancar sangue. Para nós é um absurdo. E justamente contra isso que Samuel Hahnemann se rebelou naquela época. Ele falou, não aguento mais fazer aquilo que vai no contrassenso. Não dá mais para fazer algo que prejudica o paciente. Porque uma das leis da medicina é primo non nocere. Primeiro, não atrapalhe. Primeiro, não cause dano. E ele percebia que a medicina na época causava muito mais dano do que realmente. As pessoas, o leigo tentava fugir do médico. Né? Porque a primeira coisa que você fazia eram sangrias, eram vomitórios. E ele falou, chega, ele tinha um consultório muito lotado, ele falou, não faço mais. E ele estava, para sustentar os filhos, ele resolveu ser tradutor. Falava um monte de idiomas. E ele estava traduzindo um livro de matéria médica de um autor inglês chamado Cullen. Ele estava traduzindo do inglês para o alemão. E muito bem, Cullen tinha uma frase. Cullen falava assim, no meio do livro de matéria médica, clínica lá. Ele falava, quinino cura a malária porque é amargo. E aí Hahnemann estava traduzindo, né, do inglês para o alemão, quinino, quina boliviana, cura a malária. Realmente, quinina foi um dos primeiros remédios usados para malária e realmente funcionava bem. Ok, porque parou. Ele parou ali e falou, porque é amargo? Ah, não. Eu não vou traduzir esse negócio. Não faz nenhum sentido. E esse era o espírito de Hahnemann. Ele falava, se quinino curasse malária porque é amargo, losna curaria malária, boldo curaria malária, e tantos outros remédios amargos curariam malária. Não vou traduzir isso. Mas, por outro lado, quinino cura malária. Então surgiu aquilo que todo grande cientista, ele foi um grande cientista, que é a dúvida, o ponto de interrogação. Por que é que quinino cura malária? Por quê? E aí ele falou, não sei. Então,
Não sei, então vou experimentar quinino. E ele começou a tomar quinino, 13 dracmas, né? Que equivalem a algumas gramas de quinino, que ele começou a tomar diariamente. E à medida que ele ia tomando, depois de alguns dias, ele começou a desenvolver febre intensa, que durava um dia inteiro, que depois aliviava, e depois começava com febre de novo. Ele falou, ué, eu tô com malária? Porque ele conhecia a malária. Estranho, mas nem é época de malária. Mas daí ele parou de tomar quinino, melhorou. Voltou a tomar quinino e voltou a fazer sintoma de malária. Ah, ele falou, então surge uma hipótese. Pode ser que quinino cure malária porque produz malária, porque faz os sintomas de malária. É uma ideia. Como é que eu faço para testar isso? Eu vou dar para mais gente. E ele pegou os filhos dele, pegou os filhos dele, pegou os vizinhos dele, pegou a mulher dele. Vamos tomar quinino todo mundo. E várias, nem todos, mas vários desses pacientes começaram a fazer febres com essa característica. Aí surgiu o grande ponto que sustentou a homeopatia por todos esses anos. De que a homeopatia cura a malária porque cria sintomas idênticos da malária. Ou seja, o semelhante cura o semelhante. Aquilo que produz a doença é aquilo que cura a mesma doença. E isso foi uma conclusão, mas era só uma conclusão. E aí ele começou a testar outras substâncias. E aí disso surgiu a homeopatia. Ele testou quase 100 substâncias diferentes, entre elas alguns venenos, que para serem testados precisavam ser diluídos e dinamizados. E ele percebia que quanto mais ele diluía e mais ele dava movimento para aquela diluição, através da carroça dele, por exemplo, mais intenso o remédio atuava. Então ele passou a diluir, dinamizar, diluir, dinamizar, diluir, dinamizar, e os sintomas ficavam cada vez mais intensos. Essa experiência feita por Hahnemann foi repetida novamente, eu vou mostrar para vocês, eu vou voltar depois para esse slide, foi repetida novamente por esse cara aqui, Luc Montagnier, ganhador do Prêmio Nobel. Ele fez uma experiência muito parecida com ultradiluições. Prêmio Nobel da Medicina. Virólogo famosíssimo. Ele percebeu, em fazendo testes com água, com substâncias imunológicas, enfim, que quanto mais ele diluísse, mais presente ficava o soluto. O soluto se tornava mais presente, que eram corpúsculos de anticorpo, antígeno-anticorpo, que a presença da ação do anticorpo se tornava mais presente quanto mais ele diluía, até, inclusive, quando se ultrapassava o número de Avogadro. Isso foi uma descoberta do Hahnemann, foi uma descoberta de Luc Montagnier. Ele redescobriu a homeopatia e ele publicou isso. Um prêmio Nobel. Quando ele publicou isso, aquilo foi um escarcéu na ciência. Que ele foi chamado depois de memória da água. Porque ele falou, veja, não tem mais nada de química ali. Então a água mantém alguma memória. Claro que depois, com a física quântica, o que existe ali é a energia do soluto. Que tem uma ação muito real sobre um ser vivo. Muito bem. Então, isso são as bases. Ah, muito bonito, que bases interessantes e tal. Mas vamos ver se isso funciona. Eu estou tirando aqui para compartilhar de novo com vocês, porque eu vou ter que voltar lá nas bases. Eu adoro história. Gosto muito de contar história. Mas aí é onde nós entramos. Aonde que a gente entra nessa história? A gente entra... então, Hahnemann descobriu isso, inventou um livro chamado Organon, onde ele fala da energia vital, muito antes de existir física quântica, muito antes de existir a física aplicada à medicina, ele já falava da energia vital e da capacidade de curar o corpo através de processos energéticos. Hoje isso é radioterapia, hoje isso é a frequência vibracional na medicina, coisa que hoje para nós não é nada de extraordinário, mas ele descobriu isso em 1795. Genial, absolutamente genial. E aí ele inventou os 4 princípios da homeopatia. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, a lei dos semelhantes. Ele experimentava em pessoas sadias e via o que aquela substância causava. Ele usava doses infinitesimais, porque ele usava venenos, como arsênico. Então ele não podia usar em doses ponderais, ele tinha que diluir e dinamizar. E ele usava um remédio de cada vez e usava para cada doença a substância que diluída e dinamizada curasse aquela mesma doença.
causasse e curasse aquela mesma doença. E ele se tornou muito famoso. Muito. A tal ponto famoso que ele passou a ser perseguido. Então ele saiu da Alemanha, ele foi para a França. E na França ele criou todo um movimento, que foi o movimento homeopático francês, que começou a dar corpo para a homeopatia. E da França se expandiu para todos os outros países, principalmente para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá no século XIX, mais da metade das faculdades, o que eu estou falando é histórico, podem pesquisar isso no Google, mais da metade das faculdades de medicina norte-americana até o início do século XX, ou seja, até 1890, 1900, mais da metade das faculdades norte-americanas ensinavam homeopatia, tanto quanto ensinavam outras ferramentas. Elas eram muito mais integrativas e holísticas. E nesse período, como falou bem a doutora Ana, 21 de novembro de 1840, um médico francês, que vinha dessa tendência francesa, dessa escola tão forte que existe até hoje, veio para o Brasil, Jules Benoit Moore, que a gente honramos muito, damos muita referência a ele. Veio primeiro para Santa Catarina, depois foi para o Rio de Janeiro e montou o Instituto Hahnemanniano Brasileiro, que existe até hoje, e que forma médicos homeopatas até hoje, né? Formou uma escola de homeopatia no Rio de Janeiro, a Faculdade Hahnemanniana de Medicina, que é o meu sonho pessoal, um dia voltarmos a ter uma faculdade de medicina homeopática, por que não? Não vou ficar falando muito isso, que o pessoal não gosta, mas eu acho que é uma grande solução. Hospital Hahnemanniano, que durou por décadas e que só acabou por questões financeiras, porque não existe, para o hospital se manter, tem que existir financiamento. Tinha milhares de pacientes curados, mas que por questões financeiras fica difícil. Hoje a gente precisa de... E a medicina cura, ela não mantém doentes, ela mantém saudáveis. Ensinou técnicas obrigatórias, e lá em 1800 Então, assim, não foi ele que criou tudo isso, isso foi sendo criado a partir desse trabalho dele, né? Lá em 1980, como eu falei, houve o reconhecimento da homeopatia como especialidade médica, muito por trabalho do Dr. Gamarra, do Dr. Matheus Marinho, né? Que fizeram isso e provando trabalhos científicos, mostrando um movimento que era muito forte, e que depois, em 2006, foi inserido no sistema público de saúde. Eu sou um médico homeopata no SUS. Há 26 anos eu trabalho no SUS com homeopatia, com ambulatório de autismo, com casos que eu vou mostrar aqui. Hoje existem mais de 12 mil médicos homeopatas, não todos titulados. Aqui eu coloquei titulados, mas somos em mais de 12 mil. Desses são mais de 4 mil médicos titulados, com título especialista. Então, hoje, o movimento homeopático é um movimento muito sólido. Congressos, reuniões, jornadas. Eu fui convidado para vir aqui apresentar o meu trabalho para a sociedade goiana. É muito organizado e muito ativo. Com quase todas as capitais, ou a maioria das capitais, tem cursos de especialização em homeopatia. Nós temos 4 residências, onde o médico, por 2 anos, recebe bolsa, aquela coisa toda. Dentro de hospitais, inclusive, foi aberto recentemente em Maceió. Então, existem em Campo Grande, existe em Betim, Minas Gerais, existe no Rio de Janeiro, que é a mais antiga delas, e existe em Maceió e logo aqui em Goiânia, né, que a doutora Ana e a doutora Maristela têm feito um trabalho sensacional, e todos os colegas que auxiliam. E aí entra os vilões, né? Toda história tem os mocinhos e os vilões. Eu adoro uma história. E aqui entra o nosso vilão, o tal do Rockefeller. Por que o Rockefeller foi o vilão? Porque até 1906, as faculdades elas faziam o seu currículo. Os médicos faziam o seu currículo, os acadêmicos faziam o seu currículo, existia muita pesquisa e muitos hospitais homeopáticos, assim como existiam hospitais alopáticos, e todo mundo convivia na mais profunda paz. E aí surgiu esse cidadão. Quem foi Rockefeller? Rockefeller foi o primeiro bilionário da história, né? Ele, através da indústria petrolífera, ele foi descobrindo os campos de petróleo, ele foi, a partir do petróleo, desenvolvendo a indústria farmacêutica, e um braço
do seu conglomerado, que hoje abarca toda a indústria farmacêutica, todo o petróleo, aquilo que existe de ultraprocessados, plástico, tudo isso aí vem do Instituto Rockefeller. Que o pessoal, olha, a pesquisa do Instituto Rockefeller, toda a poluição hoje que existe no mundo, se não toda, pelo menos 90% da poluição mundial veio do trabalho desse senhor, que foi o primeiro bilionário da história. Viveu 100 anos e deixou um legado de plásticos, de petróleo, o carro elétrico anterior ao carro de combustão, não sei se você sabe, o carro elétrico existe antes do carro a combustão. Quem desenvolveu o carro a combustão foi Rockefeller e que acabou com a ideia do carro elétrico, que agora voltou. Por quê? Petróleo. Né? Tudo é baseado no petróleo. E toda a indústria farmacêutica é baseada no petróleo. É baseado na indústria do petróleo que existiu esse financiamento. Pois bem, quando ele desenvolveu isso, ele desenvolveu a química. Claro que depois, que bom que foi desenvolvida a química, mas os antibióticos não vieram disso. Os antibióticos são muito anteriores. Né? Veio de várias pesquisas francesas, americanas. E aí, aos poucos, a química foi se estabelecendo. E que bom que ela veio. Nós não somos contra a química. Apenas que a química é apenas a química é um meio de se tratar. A física é outro meio. Né? Existe a possibilidade de tratamento através da energia, como a acupuntura faz há 2.000, 3.000 anos. E ele desenvolveu, então, como está aqui, no final do século XIX, a ciência médica era democrática. As terapias naturais eram ensinadas, principalmente as terapeutas baseadas em fitoterápicos que os índios norte-americanos, os índios sul-americanos, os astecas, os incas, coisas que eram descobertas e que hoje se perdeu e que toda a fitoterapia foi transformada em química, os substratos e não sei o quê, mas a fitoterapia já curava naquela época. Mais de 50% das faculdades de medicina ensinavam homeopatia, entre outras práticas, fazendo concorrência à medicina alopática. E aí, basicamente, naquela época, esses dois bilionários, o Carnegie, que era o magnata da siderurgia, e o Rockefeller, que é o magnata do petróleo, interessados em investir nessa nova indústria que estava surgindo, que hoje é a segunda indústria mais poderosa do mundo, mais rica do mundo. Qual que é a primeira? Armas. A indústria que é mais rica do mundo é armas. A segunda é a farmacêutica. Então, ele descobriu uma mina de ouro. E não à toa, o Instituto Rockefeller atua nas duas. Né? Tanto na bélica, tem que ter guerra, eles dão um jeito de criar uma guerrilha para poder financiar, quanto remédio. E o objetivo disso, da indústria, nunca foi a cura. Infelizmente. O objetivo do médico sempre foi a cura. O médico sempre trabalhou pela cura. Desde Hipócrates, o objetivo da medicina é curar. E Hahnemann sempre falou, a única obrigação e o grande dever do médico é aquilo que se chama curar. Se você não cura, você não está chegando aos mais altos fins da tua existência e da tua prática. Mas a indústria farmacêutica é uma indústria. O foco da indústria é o lucro. Nossa, é assim. É só olhar a questão das ações. Né? Quando uma doença surge, a indústria que trata, não curando, mas paliando aquela doença, é aquela que vende mais ações. Né? E assim as coisas vão sendo desenvolvidas. Por isso que cada vez mais a medicina é focada em paliar, em aliviar do que em curar. Um doente curado deixa de ser cliente para a indústria. Um doente que é tratado a vida inteira, da indústria, ninguém tem interesse em curar a diabetes. Porque você tem um cliente pela vida toda, se pensarem bem nisso. Por que a diabetes não foi curada? Existe possibilidade, e mais do que se provou, que existiam implantes de células de Langerhans e que curavam a diabetes. Cada vez menos se fala disso. Por quê? Porque o financiamento todo está em remédios que atenuam e mantêm esse cliente por toda uma vida. E é isso que, infelizmente, é a indústria. Nós não somos contra, então o cara é comunista. Não é isso. Mas isso não está alinhado com os preceitos da medicina. Onde há indústria, há lucro.
E a indústria, ela precisa trabalhar em favor da cura e não em favor do lucro, que infelizmente é o objetivo dessas indústrias. Pois bem, para que isso se desenvolvesse mais, ele precisava ensinar essa cultura farmacêutica industrial nas faculdades. Para isso foi criado algo que se chamou Relatório Flexner. O Relatório Flexner mudou a história da medicina no mundo. Por quê? Porque no financiamento das empresas do Carnegie, da indústria, de toda essa riqueza bilionária, eles financiaram um relatório. Esse relatório recomendava que todas as escolas de medicina que não ensinassem química e que ensinassem qualquer outra estratégia fossem fechadas. E foram fechadas mais de 50 escolas. Todas as escolas que ensinavam homeopatia precisaram refazer o seu currículo. Isso foi um canetaço. Foi um financiamento que foi aprovado, o relatório Flexner, que foi levado até o Congresso. Um canetaço proibiu o ensino da homeopatia nos Estados Unidos, lei essa que vigora até hoje. Ou seja, nos Estados Unidos da América, que é um grande país, que sempre foi, que é o pináculo na época do mundo em termos de pesquisa, e muita pesquisa homeopática era feita, muita pesquisa de tecnologias que seriam absolutamente revolucionárias de cura, foram eliminadas por conta desse relatório que falava que não se podia ensinar outra coisa que não fosse baseada em química. E a química não consegue restaurar o desequilíbrio que se instala no organismo doente. Isso a gente já aprendeu. É muito útil. Palia, que bom que nós temos. Ninguém aqui está falando que deveria ser extinto. A pesquisa é ótima, mas paralelamente, ok, existem os carros a combustão, mas agora existe o carro elétrico, o carro a hidrogênio. Que bom que existem opções. Nós fazemos uma medicina integrativa, ou seja, é possível integrar, é possível conciliar com outras ferramentas. Mas, segundo o relatório Flexner, isso é proibido. E com essa lei, todas as faculdades se fecharam, todos os médicos homeopatas que eram muito frequentes, percentualmente eram mais frequentes nos Estados Unidos do que os alopatas, a homeopatia foi extinta num canetaço de lei, que foi aprovado em 1910. Pois bem, é uma história de vilania, né? Eu adoro essas histórias. Mas a verdade sempre prospera. Não tem como. Você pode tentar sufocar a verdade, mas ela vai prosperar. É nisso que eu acredito. E lá veio Einstein, que falou que energia é igual a massa vezes a luz ao quadrado. Ou seja, onde existe massa, existe energia. E se nós temos massa, essa massa ela pode se transformar em energia e vice-versa. Existe uma relação entre energia e massa. Depois existiu a física quântica. E a partir daí, toda a ciência teve que ser reescrita. E ainda está sendo reescrita. A física quântica, ela reescreve tudo aquilo que a física convencional tinha. Não que aquilo deixa de vigorar, mas as duas ciências, elas correm em paralelo. O mundo quântico, o mundo da energia, não obedece às leis da matéria. Ela tem leis peculiares. Então, nós vamos mostrar casos clínicos. Eu quero ver se sobe um tempo. Estou tentando acelerar aqui para poder colocar as bases, que existem bases. E aí passou a existir pesquisas. Isso aqui são algumas pesquisas sérias, pesquisas científicas. Eu estou mostrando só algumas. Pesquisas padrão AAA. Ou seja, eu coloquei só 17 aqui. Mas pesquisas padrão AAA, ou seja, padrão ouro, duplo cego, randomizado, indubitável, que mostram que a homeopatia é eficiente no tratamento das fibrosites, no tratamento das doenças reumáticas, no tratamento das crianças com diarreia, no tratamento tá aqui, ó, um por um, tudo aquilo que a gente vê. Recentemente, um médico brasileiro lançou um livro, né? O doutor Marcos Julian, que ele tem doutorado, pós-doutor na USP, lançou um livro, exatamente isso, homeopatia não é placebo, ou seja, mostrando pesquisas e pesquisas científicas que mostram a AAA, né? O Dr. Sankara fez uma pesquisa com Covid, com mais de 1000 casos de Covid, duplo cego, randomizado, padrão AAA, que foi publicado num jornal,
mostrando que a homeopatia foi 10 vezes, no mínimo 10 vezes mais eficiente no tratamento do Covid do que os tratamentos alopáticos que vigoravam até então, e comparado ao placebo. Então, pesquisa há. Agora, o que não existe é financiamento para pesquisa. E, Carlos, é interessante você falar a questão da física quântica, porque dentro da ciência moderna, a medicina talvez seja talvez a única, não sei, uma das pouquíssimas que ainda se ancoram na física newtoniana, né? A gente não tem um embasamento na física quântica dentro da medicina. Nós temos a homeopatia, é isso? Temos a homeopatia, mas a medicina... Sim. Sim. A tradicional ainda se ancora muito Totalmente. na física newtoniana. Ela olha muito pouco para a física quântica. Na verdade, e o universo todo sim, palpita em torno da quântica. Na verdade, toda a ciência atual continua baseada na tridimensional, na newtoniana, na cartesiana, né, nas chamadas física materialista, que não é uma crítica quando a gente chama de materialista, mas é totalmente baseada na matéria. O próprio Einstein foi um crítico da física quântica, até que no congresso ele teve que se render e falar: matematicamente vocês estão certos. Com essas pesquisas malucas que mostram que um átomo, um elétron pode estar aqui, ou um fóton pode estar aqui e lá ao mesmo tempo, e é um só que está nos mesmos dois lugares. Tudo isso é muito maluco, mas é real, é científico. Pois bem, então nós já fazemos isso, porque a verdade ela é a verdade. Quando a física descobre, ela só descobre o fenômeno, mas o fenômeno já estava lá. O gato de Schrödinger, ele já estava lá naquele forno. Né? Ele não surgiu porque Schrödinger descobriu ele. Então, os próprios indianos já falavam coisas que hoje se mostram muito claras. E aí surgem aparelhos. Nós temos aparelhos que mostram, isso aqui é aura. Não tem nada a ver com aura. Aparelhos que mostram o campo da energia humana. O Tesla Bio, por exemplo, e outros aparelhos que mostram o biocampo. O biocampo não tem nada a ver com aura. Começou com a foto Kirlian. A foto Kirlian enxerga a aura. Quem lembra? Quem tem mais de 50 vai lembrar do Fantástico. Nossa, olha aqui, fotografa a aura. Tem nada a ver com aura. Tem a ver com o campo da energia, que é um campo luminoso. Quando o fóton, ele tem a capacidade de iluminar, quando os aparelhos, como esse aparelho aqui, né, ele faz uma imagem biofotônica, que é baseada na bobina de Tesla. O grande Nikola Tesla, que descobriu como trabalhar com as energias. E quando você coloca uma bobina de Tesla e gera um campo eletromagnético, você ilumina aquilo que é a energia e os padrões da sua energia. Então é possível ver padrões. Esses padrões são estáveis, padrões de Vale. Então é meio complexo. Eu tenho esse aparelho, né? Ele é muito interessante, mas ele é só um dos aparelhos que mostra aquilo que chama biocampo. Mas a gente viu que também não existe investimento em pesquisa de biocampo. Por quê? Porque não há interesse em se destruir a indústria da química. Por quê? Por que a indústria vai criar uma concorrência para si própria de algo que vai derrubá-la, que vai acabar com o seu lucro? Parece teoria da conspiração, mas na realidade é o mundo como ele é. Né? Por que nós nos tornamos cada vez mais desenvolvidos tecnologicamente, mas moralmente cada vez mais prejudicados? Por que ainda existe fome no mundo? Por que ainda existe doença com o grau de tecnologia que nós já obtivemos? Por que ainda existe tanta poluição? Então são perguntas bem... Por que a medicina ainda está baseada só em química, quando a gente consegue hoje em dia ver o biocampo? E o biocampo é fácil. Eu tenho um aparelho que custou, sei lá, 3 mil, 4 mil reais para ver biocampo e que me ajuda demais a ver prognóstico. E por que ensinar uma medicina humanizada, integral, né, com remédios que são muito baratos? Eu entrego os meus remédios para o meu paciente, ele é muito barato, ele é fácil de se fazer. E ele cura? Essa é a pergunta. É o que o Maurício perguntou. Doutor, eu só quero saber uma coisa. Cura ou não cura? Isso é o que a gente mais ouve falar. Então, antes de mostrar curas e resultados em 15 minutos aí, eu quero dizer que os remédios homeopáticos não são só de plantas. Eles podem ser feitos de qualquer um dos reinos, substâncias do reino
mineral, vegetal, animal, de secreções, e são sempre diluídos e dinamizados até acima do avogadro. Então é pura informação quântica. Vamos lá. Quando eu fui tem um médico canadense chamado William Osler que fala: aquele que estuda medicina sem livros navega em um mar desconhecido, mas aquele que estuda medicina sem pacientes nem chega a navegar. Então a gente tem que mostrar casos. Sim. Eu vou mostrar casos de doenças que são incuráveis, não é casos difíceis, é caso incurável. Primeiro que eu vou mostrar foi um caso que nós vimos na Índia, porque casos assim não existem no Brasil, felizmente. Não digo infelizmente, eu digo felizmente, porque aqui a gente tem realmente uma medicina alopática forte, e é bom que tenha. A cirurgia, que bom que nós temos, né? A ciência médica crescendo, não só química, mas a ciência médica. Por quê? Radioterapia é energia. É energia combatendo. A cirurgia, isso não é. Isso é medicina, que bom que temos. Então, aqui está um paciente com câncer de laringe. Olha, quem é sensível aí pode fechar o olho, tá? O que eu vou mostrar não é bonito. É um câncer de laringe. Olha aí, Maurício, vê se você acha bonito. Isso aqui é um câncer de laringe, tá? Então, que diacho é esse negócio peludo que está aí em cima? É o queixo do paciente. É essa parte aqui, ó. É como se estivesse tirando uma foto só do pescoço do paciente e aqui está a barba. Lá na Índia existem pessoas muito pobres, muito, que não tem recurso nenhum nem para pagar a consulta médica. Os homeopatas atendem essas pessoas como medicina paliativa mesmo. A homeopatia pode ajudar. O médico não sabe o que é que a homeopatia vai fazer. Normalmente é para aliviar a dor, para ajudar a ter uma morte mais digna, sem dor, etc. Então esse paciente aqui, já idoso, ele foi com esse câncer totalmente corroído. É uma laringe que está corroída, infectada, buraco mesmo, e toda a comida que ele ingeria saía por esse buraco, todo o líquido que ele ingeria saía por esse buraco. E ele foi lá e falou, olha, e o médico falou, olha, não tem o que eu possa fazer por você. Ele falou, doutor, é só o senhor. Ninguém mais quer me tratar, nenhum hospital quer me tratar, então é só o senhor. E ele falou, tá bom, então tá bom, e deu um remédio. Eu não vou nem dar o nome, quer dizer, eu vou dar o nome do remédio, mas não existe remédio homeopático para a doença, é para o conjunto sindrômico. Ele deu um remédio homeopático chamado Porcino Canário. Mas foi homeopatia? Olhem por vocês. Ele deu um remédio homeopático e pediu que o paciente pingasse na boca, porque ele não ia conseguir nem sequer engolir a água com o remédio. Ele já estava totalmente sem condição de engolir, deglutir. 1 mês e meio depois, aquela lesão que era infectada apareceu assim. Apareceu desse jeito aqui. 3 meses depois, a mesma lesão já apareceu assim. Isso aqui em medicina a gente chama de tecido de granulação. Ou seja, quando o buraco está fechando. Isso aqui é fácil dizer que foi homeopatia, porque não existe nenhum tratamento químico, médico, cirúrgico que pudesse fazer isso daqui. Nenhum. Eu mostrei isso aí para residentes de otorrinolaringologia, para médicos de otorrinolaringologia no hospital de clínica. Essa palestra eu dei lá e mostrei esse caso de propósito. E falei, vocês conhecem algum procedimento que faça isso que eu estou mostrando para vocês? Falaram, não existe. Aqui foi depois de 5 meses de tratamento. A Ana já tinha visto esse. E aqui é depois de 1 ano e 3 meses de evolução. Esse paciente não tinha prognóstico para 2 meses. Esse aqui é 1 ano e 3 meses de evolução, a laringe completamente fechada, a ponto de recriar cartilagem. Peraí, doutor, você está falando que foi a homeopatia que fez isso? Sim, foi a homeopatia que fez isso. Isso é comum? Não. Infelizmente, isso não é comum. Por que não é? Porque tem vários fatores, depende da capacidade do organismo se curar, depende da capacidade da energia vital, mas esses milagres a gente vê, e para isso que a gente vai, eu juntei grupo que foi 65 colegas lá para a Índia para ver essas coisas, porque aqui no Brasil, jamais o paciente vai chegar para nós, esse estado, ele vai estar internado no hospital, fazendo químio, fazendo rádio, e morrendo às vezes por causa de uma químio, de uma rádio, ou morrendo internado sem poder chegar muitas vezes para nós. Então lá eles têm esses casos, né? A gente trata câncer junto com outros procedimentos, mas lá eles tratam do 1 bilhão e 300 milhões de indianos, 350 milhões de pessoas são tratadas
exclusivamente com homeopatia. A homeopatia floresceu na Índia, né? Renasceu. O país onde ela mais se desenvolveu, né? Eles têm 65 faculdades de homeopatia, de faculdades de medicina com enfoque em homeopatia. Estou perguntando o nome do remédio. Apocinum cannabinum, o nome do remédio. Esqueçam! Então eu vou dar apocinum cannabinum para todos os cânceres de laringe. Não! Mas se você encontrar um câncer de laringe, cujas características seja, é um câncer infectado, que permite a deglutição de alguns líquidos, mas que não permite a deglutição de sólidos, onde o paciente sinta uma sensação X, Y, Z, aí você pode dar apocinum cannabinum. É pelo conjunto da obra. Mas o remédio chamou-se apocinum cannabinum e fechou esse câncer em 6 meses. Ah, Carlos, mas isso é na Índia. E aqui? Então esse é um caso meu. É um caso de uma escara de um paciente masculino de 30 anos, atendido no dia 16 de agosto de 2018, no ambulatório de homeopatia lá em Araucária, no Paraná, que é a região metropolitana de Curitiba, aonde eu tenho, onde eu trato os pacientes, pelo SUS, sem nenhum custo, e eu dou o remédio. Porque eu forneço o remédio, eu mesmo entrego o remédio. Ele sofreu um acidente automobilístico 3 anos e 8 meses antes, trauma raquimedular a nível de L4, cuja sequela foi uma paralisia de membro inferior que deixou ele na cadeira de roda. Ele evoluiu desde então com essa lesão, com essa escara que eu vou mostrar. Também não é bonito, né? A gente traz porque é só olhar, né? Não é uma coisa que precisa mostrar muito exame, é só olhar. Ele fez 5 cirurgias para essa escara e vários tratamentos com antibiótico, medicação local. E quando eu atendi esse paciente, a escara dele estava assim. Nada bonito. Isso aqui é o cóccix do paciente. Esse ossinho aqui, ó, que está aparecendo na tua frente, é o cóccix do paciente. Ou seja, é uma ferida bastante profunda que não curava, que não tratava e que ele vinha para fazer curativos. E aí um dia falaram, doutor, tem algo que você possa dar para ele para aliviar a dor? Eu falei, bom, não custa a gente dar o remédio, vamos ver o que o remédio faz. Muito bem. Feita a consulta homeopática, dado o remédio, a conduta foi arnica montana, um remédio para trauma, né, que foi na potência SD1, que foi dado 4 gotas uma vez ao dia, contínuo, junto com o quê? Com nada. Não tomava mais antibiótico, era multiresistente, já fazia 3 anos que ele convivia com essa escara. E ok, o que aconteceu? Tá aqui. O tratamento começou no dia, como eu falei, 16 de 8 de agosto de 2018. No dia 5 de novembro de 2018, ou seja, menos de 2 meses e meio depois, esse é o resultado. Completamente fechado. Ah, Carlos, quero ver se isso é verdade. Tá aqui o paciente. Vamos ver. Ah, deixa eu compartilhar o áudio. Eu consigo aqui, Maurício, compartilhar o áudio? Doutor. Hã? Aí tem que ficar um pouco mais em silêncio, que aí a gente consegue. Tá, ok. Vou compartilhar o áudio, então, porque é bem rápido esse áudio, tá? Compartilhar o áudio. Tá bem ruim? Aí, alô. O áudio tá ruim porque a gente está colocando pelo microfone, mas é isso. O que está me contando aqui que fechou completamente em 2 meses e meio e ele mesmo não acreditava. Eu vou ser bem sincero, a gente já viu muitas escalas fecharem, mas nesse tempo foi muito rápido. Muito rápido. A gente via a coisa fechando bem rápido. A enfermeira começou a me mandar
litros, quilos de gente com escara. A partir dali, eu desenvolvi um ambulatório de escara. Aquilo que era ambulatório de dor crônica virou ambulatório de escara. E assim, sabe o que é pior? É daí a gente falando, mas sei lá como é que aconteceu, mas foi uma coincidência. Eu tenho dúzias de pacientes fechados com escara. Eu podia mostrar um atrás do outro, porque realmente eu recebi muito. Paciente, foi criado para mim um ambulatório de autismo, porque a gente tratou 2 autistas, e a melhora foi tão grande que pediram para que eu desenvolvesse um ambulatório de autismo. E o neurologista de lá passou a me encaminhar os casos de autismo e pelos resultados. Ele depois foi querer aprender um pouquinho de homeopatia comigo. Eu falei, não tem como ensinar. Você tem que fazer um curso mesmo para aprender a fazer e tudo. Ou seja, a gente precisa realmente estudar. Outro último caso aqui. Paciente de 10 anos, feminino, psoríase difusa, atendido em 22 de maio de 2018. É uma criança com psoríase generalizada, desde os 11 meses de idade, fez uso de corticoide por 4 meses, síndrome de Cushing, ou seja, estava inchada por causa do corticoide, fazia uso de metotrexate, secretina e tratava no ambulatório de hospital de clínicas sem melhora. O quadro dela era esse daqui. A gente consegue ver aqui o rosto, né? Aqui está o grau da psoríase, né? Bem tomado. Isso aqui ela já estava tratando com remédio alopático fazia tempo. O rosto todo tomadinho, a pele dela completamente seca, completamente alterada pela psoríase. Isso aqui é as costas dela. A mão dela era um feridão, né? Ou seja, seca, ressecada, totalmente prejudicada pela psoríase. Aqui está as pernas dela, totalmente cheias de lesão. Ou seja, é uma psoríase, aquela chamada psoríase generalizada, glabra, maligna, né? Que ela já não tinha mais imunoterápico, não tinha mais o que ela pudesse fazer, já acompanhada pelo Centro de Referência do Hospital de Clínicas. Muito bem, tomada a consulta, o tratamento foi feito com sulfuro na 1000. O que é o sulfuro 1M? É o sulfuro que é diluído e dinamizado 1000 vezes. É o enxofre diluído e dinamizado 1000 vezes. Então vocês usam enxofre... Não. Isso aqui, nesse caso, o remédio foi sulfuro 1M, dado 4 gotas uma vez ao dia, contínuo. E aqui é o resultado dessa menina em 3 meses de tratamento. Completamente limpa a pele, completamente limpo o rosto, nenhum sinal de psoríase, mãos completamente limpas, em 3 meses. Nenhum sinal de psoríase. Esse aqui é o comparativo. Qual foi o custo desse tratamento? Para ela, 0. Para mim, R$20. Porque ela é uma paciente social, né? Então, na época até o Maurício, que é um grande amigo meu da farmácia, nem cobrou nada. Porque o remédio, ele é realmente... E o último, tem mais... Esse aqui é o melhor de todos. Não. A doutora Ana está falando que eu não posso mostrar. Então eu vou pular isso aí. Maurício, me dá mais 2 minutinhos aí, não? Pode. Ó, a doutora Ana não quer que eu mostre. Eu acho esse o mais lindo de todos, mas tudo bem. Tô brincando. Encerra com chave de ouro. Então pronto. Então é para fechar com... Claro que aquele caso de câncer é estratosférico, né? Mas não foi meu. Esse caso eu vi acontecer. É uma paciente minha... Uma paciente que começou com o nascimento em 2014, um bebê praticamente, ela veio com várias malformações, cerca de 8 malformações múltiplas, genéticas e autismo. Consulta inicial em 19/3 de 2019. Esse caso eu vou dizer o seguinte: tratei, tive alguns resultados, infecções, ela tinha muita infecção de repetição, muita pneumonia, melhorava aquilo lá, mas eu não sentia que eu estava com o remédio certo. Né? Ela continuava ainda com quadros de doença, o autismo não melhorava muito, e aí veio o meu professor da Índia, Dr. Rajan Sankaran, que é a grande referência mundial da homeopatia hoje, que veio para fazer um congresso que nós organizamos, né? A minha escola organizou esse congresso. E eu falei para ele: doutor,
vamos entregar um presentinho para o senhor. Casozinho fácil, né? Quase nada, assim. Ela nasceu de 30 semanas, ela fez 14 cirurgias, tinha malformação do esôfago, malformação do estômago, malformação da bexiga, malformação do ureter, alteração do lobo frontal. Transtorno do espectro autista severo, não fala, alimentação por sonda, várias convulsões por dia. Coisa simples, bem tranquilo. Múltiplas pneumonias, várias sepses por infecção urinária, veio com essa gastriostomia, ou seja, um tubo enfiado no estômago, e sonda vesical tipo Mitrofanov. Ou seja, estava vivendo às custas de cirurgias, antibiótico, fazia uso de muitos remédios, internava com muita frequência, e aí a gente trouxe ela para o Dr. Sankara ver o que ela ajudava. Medicamentos que ela usava: Depaquene, Trileptal, Frisium, azitromicina, Seretide, Enalapril, Daxazosina, Retamic. Conduta feita por ele, Anacardium. Ele fez um seminário que foi lindo aqui, que ele deu esse remédio para essa criança, e aqui está o retorno dessa criança. Ele tratou a criança em 2019, esse aqui já é o retorno em 2023. Agora vamos ver se... Será que estava dando para ouvir bem? Estava dando sim. Então vamos lá. Vamos ouvir o relato que a mãe contou do que aconteceu com essa criança. Um detalhe, que não tinha nenhum prognóstico de retirada de gastrostomia, não tinha nenhum prognóstico de diminuição de remédio para convulsão, não tinha nenhuma intenção da parte dos alopatas de diminuir antibiótico. O prognóstico dela era bem reservado, e o que a mãe tinha dentro dela é que em algum momento ela iria falecer por conta das infecções, né? Pois bem, lá está ela em 2023, vamos ver o que ela contou para nós. Tomava antibiótico direto também. Tomava azitromicina direto. Agora, eu acho que uns 2 anos ela fez assim, que a pneu pediu uma vez, que ela estava com muito catarro aqui ligado. Eu fiz uma semana só de azitromicina 5 dias. E antes era contínuo. Seretide era contínuo. Salbutamol era direto, ela tinha aquelas crises. E a gente tinha que usar, era muito medicamento. As coisas assim eram desesperadoras, porque parece que não melhorava muito, as coisas só ia desenrolando. E as infecções urinárias ela tinha direto também, né? De antibiótico. Certo. Isso ela não teve mais? Nunca, não teve. A gente fez vários tratamentos daquele que passou, acho que era 6 meses, né? Não teve mais nenhuma sepse, nem um internamento, a não ser a cirurgia, né? Sim. Primeiro, quando eu cheguei perto de você, era uma semana em casa, eu fui no hospital, uma semana em casa, eu fui no hospital, e não teve mais um internamento. Não fui mais naquela emergência. E nesse meio tempo ela conseguiu tirar todas as sondas? Tirou. Tinha gastrostomia, tinha sonda vesical. A gastro, a jejum, e tinha a Mitrofanov que eu fazia, tinha prolapso, a minha estava com prolapso, era um horror aqui. Daí a gente fez agora os novos exames. E agora ela come naturalmente, né? Ela mesma, tipo, primeiro tinha que estar batendo, lembra? Eu batia, tinha que dar creme. Sim. Agora não, eu dou um pedaço de carne para ela, ela mastiga. Nem sempre ela engole, mas se ela mastiga, ela mastiga. Sim.
Então, assim, E também da parte física, as convulsões, né? Porque ela tinha convulsão direto, tomava, mesmo tomando quebra, Depaquene, Sonebon, que ela tomava antes, Leptal, ela continuava tendo convulsões, crise de ausência, aquela coisa toda. Então, convulsões, ela teve alguma nesse período? Desde o remédio homeopático não teve mais nenhuma convulsão. Uhum. Mesmo crise de ausência, parece que passou a ter umas crises de riso, mas depois passou também. Uhum. E hoje a parte de convulsão está zerada também. Graças a Deus, eu feliz, o meu mais feliz. Ótimo. Graças a Deus. Não houve aumento de nenhum remédio, não é? Alopático, remédio químico. O doutor atualizou, só por causa do peso que ela ganhou. Não, estou falando da pré-convulsão. Não. Uhum. Tá. A convulsão, na verdade, foi reduzido, né? Agora ela está só com quebra e sonebon. Uhum. Antes ela tomava 4, agora está tomando 2. E os médicos falam que ela está em dose mínima ainda, né? Não era mais aqueles absurdos de dose Era que muito. tirar. Sim. Tanto é que deu solicitação por paciente porque ele é calmo. Sim. Foi assim, um sufoco aquela época. Sim. Ela tinha também uma dificuldade para caminhar naquele período, né? Ela não conseguia caminhar. Nem E para agora correr, agora ela pode, não alcança mais. ela corre, ela anda. Vira cambalhota. Coordenação normal, né? Coordenação melhorou demais. Mesmo a fina, né? A coordenação fina ali, motor, melhorou muito. Uhum. Ela já fecha os dias. Sim. Ela já está sabendo lidar com isso, que nem o som antes ela ficava agitada e nem eu sabia o que estava acontecendo. Agora, se ela escuta um som ou vê alguma coisa, tipo os caras lá cortando grama, já enfia o dedo no ouvido. Sim. Se você quer fazer pé lá em cima, você quer dar uma figura, né? Eu fico vendo. Vai longe esse retorno aqui. É só para dar uma ideia do tamanho da diferença do que aconteceu com essa criança. Isso aqui, claro, eu dou muito louvor realmente ao Dr. Sankara, que fez milagres nesse caso com um único remédio. Isso aqui era a foto, ela emagrecida, cheia de é o mesmo abdômen aqui. Uma criança que não se locomovia, uma criança que não desenvolvia, uma criança que não se comunicava, que não interagia, que tomava mais de 20 remédios, não 20 remédios, tipos de remédio, mas 20 incidências de remédios por dia, que passou a tomar 3 ou 4 apenas, e que só evoluiu. Então, isso aqui é um pouco do... Eu poderia ficar o dia inteiro mostrando o caso aqui, mas o básico para a gente concluir é que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Para muitos falam, isso aí é magia mesmo. Porque é um tipo de tecnologia que depois a física quântica passou a se entender por como que funcionava. Tudo é energia. E isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e inevitavelmente essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Albert Einstein. Isso não foi um homeopata que falou, isso foi Einstein que falou. Gandhi falava, homeopatia cura uma percentagem muito mais alta de casos que qualquer outro método de tratamento. E está além de qualquer dúvida de ser mais seguro, mais econômico e mais completa a ciência médica que existe. Isso são palavras de Mahatma Gandhi. E também o nosso agradecimento ao Dr. Nilo Cairo, que foi o médico homeopata que fundou a UFPR, a Universidade Federal do Paraná foi fundada por um médico homeopata, Dr. Nilo Cairo. Então, e também muito agradecimento aos meus mestres, ao Dr. Sankara, ao Dr. Gamarra, Dr. Jayesh. E eu digo que hoje, aquilo que eu faço está completamente alinhado com aquilo que sempre foi o meu sonho, de poder vivenciar e poder canalizar curas, poder presenciar curas. A gente veio aqui para Goiás para ver caso clínico, não para falar de teoria. Nós vemos 4 casos final de semana, porque a homeopatia precisa de um tempo, com um índice de resposta que é perto de 70%, 80%, de casos difíceis, casos físicos, casos patológicos, casos onde
a medicina alopática já fez as suas tentativas e que não houve evolução. E nós sempre colocamos a homeopatia à disposição para que fosse testada. O problema é que não nos dão muito ouvido e muito espaço. Eu vi isso com as pesquisas feitas pelo Dr. Sankara, que fez pesquisas AAA e tentou publicar essas pesquisas em revistas de renome alopático e que não foram aceitos mesmo com o resultado exuberante. Avassalador. Então, o que a gente tem hoje é uma ciência muito sólida, mas que requer que um olhar mais com mais isonomia, um olhar mais... nós não queremos que acreditem na gente, mas que deem um espaço como esse para que a gente possa mostrar isso. Eu poderia fazer uma palestra só sobre pesquisas, sobre estudos, com casos e casos. Eu gosto de mostrar para pacientes, porque eu sou um clínico, né? Eu não sou um pesquisador, eu sou um clínico. E alguém sempre fala, esse foi um caso, esse foi um caso. Não, a gente tem 30 anos de casos, né? E a consulta homeopática demora 1 hora para ser feita. Não há interesse financeiro. Eu digo para aqueles que são meus alunos, eu falo, olha, financeiramente, a homeopatia não vale muito a pena para o médico, né? Porque a gente vê um paciente por hora, ao invés de ver 4, 5 como os alopatas. Mas pessoalmente, para o coração, para a alma, vale muito a pena. Muito. É algo que sempre você vai ver o médico homeopata com muito sorriso no rosto, com essa gana, com esse ganho, né? Porque é um ganho enorme. Esse brilho no olho que a gente vê, com essa paixão de ser homeopata, por causa das curas que a gente vê, dos resultados que a gente vê. E não que tudo sejam rosas, porque a gente lida com a doença, a gente lida com qualquer médico, lida com o sofrimento, mas a gente lida também com a possibilidade de trazer hope for hopeless, como os grandes homeopatas da Índia falam, esperança para os desesperançados, né? Aquele que já não vê mais possibilidade, e também uma integração e uma possibilidade de tratamento onde não há, às vezes, outras possibilidades. Então a gente não está aqui para isso ou aquilo, mas sim para somar, para trazer uma possibilidade de tratamento. E a gente quer serviço, a gente quer ter esse espaço. Então, muito obrigado aí à Associação Médica de Goiás, obrigado à Sociedade Médica Homeopática Goiânia, e a gente está à disposição. Desculpe essa metralhadora, mas é algo que eu sou apaixonado e que quando começo não paro mais. Agradecemos muito a todos vocês, né, que nos assistem, agradecemos à Associação Médica de Goiás, ao Maurício, que nos deu esse apoio todo aqui, e a você, Carlos, né, que você continue sendo essa metralhadora, disparando tanto conhecimento, né, e compartilhando essas experiências tão maravilhosas. Uma boa noite a todos. Né? Boa noite, obrigado Maurício, obrigado a todos.